Alô, agora sim. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de estudos aqui na nossa casa. Meu nome é Sidney e é uma alegria muito grande que a gente possa estar aqui mais esta noite, em mais este encontro, para conversarmos, um pouco mais sobre os ensinamentos contidos na doutrina espírita. Em mais esta oportunidade, lembrando sempre que o que a gente escuta, o que a gente estuda em todos os nossos encontros, sejam as palestras, sejam os grupos de estudo, evangelização, é sempre importante que a gente possa absorver esses conteúdos, a teoria, mas mais importante é que a gente coloque isso na prática no nosso dia a dia. Então esse tem que ser sempre o nosso esforço de cada dia. Bom, vamos então começar o nosso estudo de hoje passando alguns avisos, como nós fazemos sempre de praxe. O primeiro deles, que a gente pede, sugere, recomenda que evite se estacionar o carro nas calçadas, nas imediações aqui da casa. E aí a gente sugere, a gente tem até uma parceria com o estacionamento que fica na esquina da rua anterior, ali na esquina da Alfredo de Moraes. Tem até um precinho melhor para quem falar que vem para o Selva, então o carro fica mais seguro ali no estacionamento, tá? Claro, aquilo que a gente sempre pede, para lembrar de tirar o volume do celular ou desligar, o que a pessoa preferir, só para não ter nenhum inconveniente durante a nossa reunião, tá? E saudar também, claro, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, porque a gente transmite as nossas palestras ao vivo pelo YouTube. Então, a gente sugere também que se inscrevam no nosso canal. Lá a gente tem um acervo enorme de palestras. O nosso canal ele já existia antes da pandemia, mas quando entrou a pandemia, que a gente passou 100% das atividades para o meio online, então a gente criou assim um acervo enorme de palestras, 3 palestras por semana que estavam lá e que continuam agora. Então tem os mais variados assuntos e temas. Então se inscrevam, ativem lá o sininho para receber as notificações dos estudos. Então, divulgando, que nós estamos com um grupo de iniciação ao Espiritismo. A casa conta com alguns grupos de estudo, para quem deseja se aprofundar um pouco mais. Um deles é o nosso grupo de iniciação ao Espiritismo. Esse grupo, ele se reúne de forma tanto presencial quanto online, tá? Presencial às segundas-feiras, 9 horas, às quartas, agora às 20 horas, e aos domingos, de 9 às 10, nos horários das reuniões públicas, E virtual, online, o grupo se reúne os domingos, 10 horas, quinta-feira, 9 da manhã e sexta, às 20 horas. Então tem uma variedade, são 6 opções de horário para escolher, e esse estudo ele tem a característica ele dura 3 meses. Então você começa a estudar e é uma passada pelos principais conceitos da doutrina, e aí a cada 3 meses esse estudo recomeça. Tá? Então mesmo que você entre no meio desses 3 meses, não tem o menor problema, quando acabar você pega a parte anterior que você perdeu. Então é um estudo muito interessante para quem está começando na doutrina, vale muito a pena. No nosso site tem mais informações, link de acesso, enfim. A gente está também, como a gente faz todo ano, com uma campanha de cobertores e agasalhos, por conta do período do ano que a gente está. Então, quem puder e tiver, fazer doações de cobertores, agasalhos, meias, enfim, qualquer item relacionado, que possa ser utilizado para agasalhar os nossos irmãos que necessitam nesse período, será muito bem-vindo. É só fazer a entrega na nossa recepção. E a gente divulga também que a nossa casa realiza o culto do Evangelho no lar de forma online. O culto do Evangelho no lar, que é algo tão importante que todos nós façamos nas nossas casas, e o Selva também criou essa iniciativa durante a pandemia e ela persiste. Então, todos os domingos, às 20 horas, existe um encontro online, cujo link também tem disponível no nosso site para a realização do culto do Evangelho. Tá? Então, todo domingo, às 20 horas. E um último aviso é que a nossa cantina ela retornou. Na verdade, ela está retornando gradualmente.
ela fica lá nos fundos do pátio, para quem não sabe. A gente retornou com a cantina às segundas-feiras de manhã, quarta-feira à noite e aos domingos de manhã, lembrando que ela começa a funcionar e fecha sempre no momento em que vai começar a reunião pública, tá bom? E a gente está também precisando de voluntários para essa tarefa, né? A gente precisa de um monte de tarefas. Há vagas, como a gente costuma brincar. Então, assim, existem oportunidades para trabalhar nos diversos setores da casa e a cantina é um deles, porque a gente precisa também abrir a cantina em vários outros dias, mas a gente vai devagar porque precisa de mão de obra. Tá bom? Oi? O salário? Ah, você não faz ideia. O salário é bom. Se o trabalho for feito de coração, o salário é ótimo. Muito melhor do que qualquer um aqui da Terra, né? Então é isso, meus amigos. Vamos então fazer a leitura da nossa página de ambientação para então fazermos a nossa prece e entrarmos no nosso estudo. Hoje nós escolhemos o livro Vinha de Luz, do nosso irmão Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, com o ponto intitulado Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de existências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Senhor Jesus, mestre amigo, mais uma vez, mestre, agradecemos a tua permissão e a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos, mestre, pelo dom da vida e pelas oportunidades do trabalho, da caridade e de evolução que o Senhor nos concede a cada dia. Que possamos, mestre, cada dia mais nos tornar merecedores das bênçãos que o Senhor e que Deus nosso Pai nos direcionam a todo tempo para nos fortalecer e nos direcionar para frente, Senhor, em busca da felicidade. Que possamos, então, ir deixando de lado as nossas imperfeições e passando, Senhor, a buscar os valores que mais importam, as virtudes
conforme o Senhor nos explicou e exemplificou tão bem quando esteve entre nós. Muito obrigado, mestre, então, e dê-nos licença para iniciar o nosso encontro de estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje, então, o nosso ponto está contido no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata dos bem-aventurados, os pobres de espírito, e o tópico é o item número 13, missão do homem inteligente na Terra. E aí, claro, né, talvez a gente nem precisasse dessa explicação, mas por estar no tópico do assunto, quando ele fala homem, ele se refere, obviamente, à humanidade e não especificamente à figura masculina, né? Então, nos momentos onde a gente citar a palavra, entendamos como o ser humano. Então, a missão do ser humano inteligente na Terra. E essa palavra inteligente, ela não está no tópico desse item específico à toa, ela é o cerne desse ponto e a gente vai entender por quê, né? Então vamos construir isso juntos, começando por entender algo que quem já está acompanhando, já estuda a doutrina há algum tempo, já ouviu isso muitas vezes, mas para quem está chegando agora, inclusive a gente nem deu uma saudação, né, especial para aqueles que estejam por acaso vindo pela primeira vez ou nos assistindo pela primeira vez, mas Deus nosso Pai, quando nos criou simples e ignorantes. Então, todos já devem ter ouvido esse termo. Então, Deus nos criou a cada um simples e ignorantes, ou seja, ignorantes pelo aspecto intelectual e simples pelo aspecto moral. O que isso significa? Significa que a gente está, no aspecto moral, preparados para começar a nos desenvolver tanto para o bem quanto para o mal, conforme o exercício das nossas escolhas, e pelo lado do ignorante, falando do aspecto intelectual, abrindo para a gente aí os caminhos com todas as potencialidades que o espírito tem para se desenvolver intelectualmente. Tá? Então, quando nós ouvimos falar que Deus nos criou simples e ignorantes, é nesse sentido. Nos criou lá na base, preparados para nos desenvolvermos moral e intelectualmente. E esse é o objetivo principal do espírito. Então, todos nós, uma vez criados por Deus, caminharemos ao longo da eternidade em busca da nossa felicidade e da nossa perfeição relativa. E aí a gente diz relativa quando se refere a esse termo perfeição, porque absoluto só Deus o é, né? Então, nós estamos todos caminhando nessa direção. E todos chegaremos lá por isso ser um determinismo divino. Então, Deus nos criou para esta finalidade e todos nós chegaremos lá. Agora, os caminhos que percorreremos para isso vão depender das nossas escolhas, né, que fazemos ao longo das nossas encarnações, do nosso caminhar pela eternidade. E quando nós falamos sobre desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual, a gente costuma fazer uma comparação com uma balança. Quando você tem uma balança, sabe aquelas balanças antigas do mercado, com 2 pratos? Quando a gente tem aquela balança, ali, para você, o que se busca obter numa balança é sempre, na medida do possível, o equilíbrio. Né? Então, quando você pensa numa balança, o que te vem é o equilíbrio. E o caminho ideal para o ser humano, a partir do momento que a gente parte da posição de simples e ignorantes, como falamos, sendo o simples relacionado ao aspecto moral e o ignorante relacionado ao aspecto intelectual, é que a gente vá caminhando pela eternidade buscando esse equilíbrio nessa balança entre a moralidade e o intelecto. Mas o que a gente vê, muitas vezes, na maioria das vezes, é que, enquanto espíritos imperfeitos que nós somos, é que o intelectual ele se desenvolve mais do que o moral. E isso causa um desequilíbrio na balança.
E o que esse desequilíbrio acarreta? Acarreta uma série de atrocidades, de erros, de maldades decorrentes ao mau uso do intelecto, do desenvolvimento da inteligência, que é o tópico, né? Lembrando que o título do nosso tema é Missão do Ser Humano Inteligente na Terra. Então, todas as vezes que ocorre esse desequilíbrio, ou seja, você tem um intelecto muito desenvolvido, mas a moralidade pouco desenvolvida, invariavelmente os resultados não serão bons. É muito fácil da gente notar isso na história da humanidade, né? Até os dias de hoje, tanto em grandes coisas, grandes acontecimentos, quanto nas pequenas coisas. Então a gente vê que o ser humano já criou bombas atômicas, por exemplo. Se a gente parar para pensar, a criação de uma bomba atômica envolve uma capacidade, um conhecimento, o uso da inteligência fora de série, espantosas. É muito o que se precisa para você criar uma bomba atômica. Contudo, você tem o objeto fim, que é a bomba atômica, sendo um instrumento usado para a maldade. Então, se essa balança estivesse equilibrada, aquela mesma inteligência utilizada para criar a bomba atômica poderia ter sido utilizada para criar algo em prol do bem da humanidade. E aí, imperfeitos que nós somos, e aí a gente encontra provas disso no fato de que a humanidade ainda não encontrou, e isso trazendo para todos nós, né, a felicidade que todos nós, na essência, queremos obter. E a gente deu esse exemplo da bomba atômica, mas esse exemplo vale para tudo, né? Então, a humanidade já criou muitas coisas com o uso do seu intelecto, coisas maravilhosas, e aí a gente vê a presença da moralidade ali, quando existe o uso da inteligência, mas com um fim útil, quando se criam medicamentos, quando se criam máquinas para ajudar as pessoas, né? Tanto no lado para manter ou melhorar a saúde, quanto para criar condições de vidas melhores. Isso tudo é o uso do intelectual, com a dose da moral trabalhando junta, já que o objetivo é o bem. Mas todas as vezes que se usa o intelectual, o intelecto, sem a presença da moral, a gente tem aí esse desnível, esse desequilíbrio na balança. E é isso que a gente precisa trabalhar em todos nós, e essa mensagem, como nós falamos, ela continua sendo muito atual, porque a gente vê atualmente a humanidade continuando a fazer isso, né? Criando coisas com o uso da sua inteligência para o mal, ou fazendo uso de coisas que já existem, e muitas vezes, coisas até que às vezes não são criadas com uma finalidade ruim, mas que as pessoas usam com uma finalidade ruim. Vou dar um exemplo super atual, que a gente cita várias vezes nos estudos. As redes sociais, por exemplo. As redes sociais, quando elas surgiram lá atrás, elas foram criadas com o objetivo de aproximar pessoas. E o que a gente vê que existe hoje? Elas sendo utilizadas para separar pessoas, né? Para destruir laços de amizade, às vezes laços até familiares, por conta do mau uso em cima de algo criado com uma boa intenção. Então a gente vê isso muito presente nos nossos dias atuais, e aí a gente vê que o quanto que a inteligência precisa ser melhor desenvolvida. E aí, generalizando um pouco, né, essa conversa, como nós falamos, a inteligência e a moral, elas vêm sendo desenvolvidas ao longo de todas as nossas encarnações. E pelo lado do intelecto, a inteligência, né, ela constitui uma do que nós chamamos de faculdades do espírito, que são as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas potencialidades, tudo que a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas encarnações, tá? Sendo a inteligência, o uso da inteligência, o desenvolvimento da inteligência, uma dessas
faculdades, assim como nós temos inúmeras outras. E tudo o que nós ganhamos, o que é adquirido, não é perdido. O mérito, uma vez obtido, a gente não perde. E isso é algo que está nas leis de Deus. O espírito, ele não retrograda, o espírito não anda para trás. Né? A gente costuma também usar um exemplo relacionado a um jovem, uma criança na escola. Então, se você chegar lá no 8º ano e você repetir o 8º ano, você não vai voltar para o 7º. Você vai ficar repetindo o 8º até que você se canse daquela situação e resolva se esforçar, modificar-se para então ir para frente. Então o espírito não retrograda. Todos os nossos ganhos, tudo o que nós adquirimos ao longo da nossa existência, enquanto espíritos eternos, nós não perdemos. Tá? Agora, essas faculdades, tudo isso que nós temos e que nós somos, na verdade, porque a nossa vida real é a nossa vida enquanto espíritos, a encarnação são etapas de aprendizado, né, rumo à busca daquela perfeição que nós falamos. Tudo isso que nós adquirimos não será manifestado plenamente em todas as encarnações. Por quê? Enquanto nós estamos na caminhada e nós temos muitas imperfeições a resgatar, as nossas encarnações, cada encarnação que nós vivenciamos, elas são planejadas antes de nós encarnarmos, e nesse planejamento, que é conduzido por espíritos superiores responsáveis por esse processo, e também com a nossa participação, porque quando nós estamos no plano espiritual, nós temos consciência dos erros que cometemos e do que precisamos melhorar. Então, nesse planejamento reencarnatório, são definidas a linha mestra, as principais características da encarnação que vai se iniciar. E nesse processo todo envolve também a definição de quais dessas nossas capacidades, habilidades, dessas nossas faculdades, nós, digamos, teremos acesso nessa encarnação. Ah, Sidney, mas você não falou que o que a gente ganha a gente não perde? Sim, mas uma vez que a gente mergulha na carne para mais uma encarnação, aquelas nossas faculdades que não serão interessantes, digamos assim, ou necessárias para o bom andamento desta encarnação, com todas as características que ela precisa ter, elas vão ficar como que adormecidas, como que cobertas por um véu, tá? E não vão se manifestar. Uma forma de dar um exemplo disso, imagine que uma pessoa, numa encarnação passada, foi um músico, um exímio músico, um pianista, dos mais reconhecidos. Um talento incrível desenvolvido. Então, ele tem um talento para a música. Só que, ao mesmo tempo, foi uma pessoa muito orgulhosa, egoísta, tratava mal as pessoas, os recursos que tinha usou muito mal, não dividia com ninguém. Então, se por um lado ele teve um mérito de aprender algo para si, pelo lado intelectual, pelo lado moral, ele não fez um bom trabalho. E na encarnação seguinte, ele vai precisar melhorar aquilo que precisa ser melhorado. E aí, digamos que para isso, a espiritualidade, junto com o próprio espírito, defina que o espírito vai encarnar numa condição tal, seja a condição do seu corpo físico, o local onde ele vai encarnar, o lar onde ele vai reencarnar, as condições sociais daquele lugar onde ele vai encarnar, não serão propícias a que ele desenvolva a aptidão para a música que ele já tem. Então, quando ele mergulhar na encarnação, ele vai estar... Imagine que ele nasça num lar muito pobre, num lugar onde você forçosamente precisa dividir para sobreviver. E aí, ali, ele vai ter situações onde ele vai ser forçado a lidar com aquilo que ele desenvolveu muito mal no passado, que foi o egoísmo, o orgulho e tudo aquilo que nós falamos. E ali, para que essas provas aconteçam,
e elas surtam o mérito devido, aquela aptidão dele para a música, ela não é interessante que se manifeste, mas ele não perde, aquilo fica num estado de latência, adormecido para o espírito. Pode até ser que durante a encarnação ele sinta aquele gosto pela música, né? Mas ele não vai ter oportunidades de desenvolver aquilo naquela encarnação, porque ele precisa trabalhar outros aspectos. E uma vez que ele retorna ao plano espiritual, ele volta a ser, que ele nunca deixou de ser, senhor de si, de todas as suas faculdades. Tá? Então, a gente dando esse exemplo, e isso, de que forma que isso atua no caso específico da inteligência, né? Da capacidade? Porque a gente vê pessoas com diferentes graus de inteligência, né? Pessoas que têm uma facilidade muito grande, que se desenvolvem muito rápido em vários campos da ciência, das ciências humanas, né? E se desenvolvem muito rápido, tem uma inteligência, às vezes, muito desenvolvida, mas às vezes uma inteligência na média, e ao mesmo tempo nós vemos pessoas com uma inteligência muito pouco desenvolvida, com grande dificuldade. E aí, poucos recursos intelectuais podem ser também para o espírito provas expiatórias fruto do mau uso dessa mesma inteligência nas encarnações passadas, né? Sendo a inteligência também uma faculdade do espírito, como nós falamos. Então, se o intelecto, é claro, a gente não está dizendo que seja assim, tá? Até porque, quando a gente cita o exemplo da bomba atômica que eu citei, é muito fácil, uma pesquisa simples, a gente consegue saber as pessoas que tiveram envolvidas. Não é isso que a gente quer dizer, mas só para exemplificar, né? Que aquela pessoa que usou o grande intelecto que tinha para construir aquela bomba atômica, ela usou para o mal. Então, numa próxima encarnação, ela vem com uma capacidade intelectual muito reduzida, e essa capacidade intelectual ela pode ser fruto de uma doença, de uma deformidade, de uma deficiência, enfim, ou puramente uma dificuldade da pessoa mesmo em desenvolver o lado intelectual. E isso, quando acontece, é para que a pessoa, através das dificuldades que ela vai vivenciar, fruto dessa dificuldade pelo lado da inteligência, tudo que ela vai ter de caminhos tortuosos ao longo da vida, as provas que ela vai ter que enfrentar e que ela vai ter que superar, vão servir para ela entender e passar a dar valor e que aquilo que ela tinha, que na verdade ela tem, né, como nós falamos, deve ser usado para o bem e não mais para o mal, como ela usou no passado. Então, quando o espírito retorna ao plano espiritual, ele continua sendo o espírito com o mesmo grau de inteligência que tinha. Mas, como nós estudamos na doutrina também, o corpo físico, ele apresenta e impõe limitações à livre manifestação do espírito. O corpo físico, nós estávamos, o Luiz, o companheiro que estuda com a gente no GEL com as segundas-feiras, a gente falava sobre isso nos últimos 2 encontros, né, Luiz? O corpo humano, para o espírito, é qual um cárcere para um ser humano aqui. É como se, imagine uma pessoa presa numa jaula, numa cela, sem poder sair. É mais ou menos o equivalente ao que o corpo humano representa para as potencialidades do espírito. Então, e o nosso corpo ele é preparado pela espiritualidade para as características da encarnação que a gente vai começar e das provas que a gente vai ter que vivenciar. Então, uma vez que a gente mergulha, o corpo exerce esse impacto, impõe essas limitações, e aí a gente vai vivenciar a nossa existência, e quando a gente retorna ao plano espiritual, e não só quando a gente desencarna, tá? Não só quando a gente desencarna, também quando a gente está no estado de repouso, no sono, quando nós dormimos, que o espírito se desprende e vai ter no plano espiritual, ele também sabe quem ele é.
ele compreende e ele vê que ele está atravessando um período ali de dificuldades naquela encarnação, mas que aquilo é um passo necessário para o seu aprendizado. E aí, quando ele retorna ao plano espiritual, ele se aproveitou bem a prova, se mesmo com as dificuldades ele procurou caminhar bem pela vida, fazer o melhor que podia nas condições que tinha, né? Se ele procurou fazer isso, então ele vai ter vivenciado e atravessado bem aquela prova e estar pronto para, numa próxima reencarnação, uma outra característica, já de novo senhor de si na encarnação daquelas suas potencialidades do intelecto, para assim contribuir bem para a humanidade, né? Então, quando a gente vê essas diferenças, né, elas nos levam, deveriam nos levar a algumas reflexões, como Kardec nos sugere, no estudo do ponto, né? Então, se Deus me deu condições de estar em um ambiente para que eu possa desenvolver muito bem a minha inteligência, se eu tenho naturalmente, né, ou através dessas condições, ou as duas coisas, uma inteligência bem desenvolvida, por que será isso? O que Deus espera da gente? Né? O que Deus espera de mim? Então, essas perguntas a gente precisa estar fazendo para nós mesmos o tempo todo, porque a resposta dessas perguntas, se nós respondermos para nós mesmos de forma sincera e não passando pano, como a gente costuma fazer para os nossos próprios erros, isso vai nos dar direcionamentos para que nós encontremos um caminho para nos melhorarmos, né? E aí, o espírito protetor Ferdinando, que é quem passa a mensagem desse ponto, ele nos diz o seguinte, né, respondendo a essas perguntas. Ele diz assim: a inteligência é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, o irmão Ferdinando fala de que o principal objetivo daquele que tem uma inteligência bem desenvolvida é ajudar aqueles que estão ao seu derredor para chegar onde ele está. Tá? E aí ele ele fala para a gente sobre o bom e o mau uso da inteligência. E ele diz, né, numa frase que é muito interessante, ele diz: a natureza do instrumento indica sempre o uso que dela se deve fazer. Isso serve para tudo. Tá? A natureza do instrumento indica sempre o uso que dela se deve fazer. Tá? E ele faz uma comparação nesse ponto com a enxada na mão de um jardineiro. Quando você dá a enxada para um jardineiro, ele tanto pode usar essa enxada para cavar o chão, quanto ele pode levantar essa enxada e usar para atacar alguém. E aí, qual é o objetivo útil da enxada? Ser usada para cavar o chão. E qual é o objetivo do mau uso da enxada? Ser usada para atacar alguém. Qual é o objetivo para um bom uso da inteligência? Usar para criações, inovações, educação, transmissão de conhecimento, para ajudar as pessoas, para dar fim úteis para esse instrumento que é a inteligência, que é o que Deus espera de nós. E qual é o mau uso da inteligência? São todos esses exemplos que a gente já deu até aqui, né? Oi, meu amigo. Fica à vontade. Sim, exato. Exato, exato. E o próprio irmão Ferdinando, ele diz que quando o instrumento é usado para destruição, você automaticamente está provocando sofrimento nos outros e em si mesmo. Né? E em si mesmo. E ele diz, né, que além do bom ou do mau uso que se faz da inteligência e de todos os outros instrumentos, ele cita também o orgulho e a vaidade. Quando ele diz assim para a gente: não vos ensoberbeis do que sabeis,
porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. E aí ele fala, até numa lógica muito interessante, porque as pessoas mais inteligentes, que procuram usar para o bem a sua inteligência, quanto mais elas estudam e quanto mais elas procuram desenvolver a sua inteligência, mais elas percebem o quanto a gente não sabe, o quão pouco a gente sabe. Então, é quase paradoxal, né? Quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem a estudar. Então, só isso, só esse raciocínio lógico, só esse quase paradoxo, já deveria servir para nos mostrar que a gente não deve sentir orgulho ou vaidade do que a gente sabe, porque aquilo que a gente sabe não é nada frente a tudo o que existe no mundo e no universo de conhecimentos a se descobrir. Né? Mas ainda assim, a gente vê também caracterizando um mau uso desse instrumento pessoas que se sentem orgulhosas e vaidosas pelo fato de serem inteligentes. E isso, invariavelmente, vai acarretar um mau uso do instrumento. Mesmo que a pessoa não queira. Porque a gente acaba, e isso abriria brecha para uma outra linha de estudo, toda vez que a gente se deixa levar por orgulho, por vaidade ou por outros sentimentos, a gente abre brecha para influências de espíritos imperfeitos ou infelizes que têm intenção de prejudicar. E aí, quando você abre brecha, quando você não é vigilante, você vai por um outro caminho aí mais perigoso ainda para você falir nas suas missões, nas nossas missões, né? Mas isso, como eu disse, abre uma outra linha de estudo aí que seria tão lógica quanto essa. E também o nosso irmão, além do bom e do mau uso dos instrumentos, além da questão do orgulho e da vaidade, ele vem nos alertar e nos chamar a atenção também para a questão do egoísmo, que são aquelas pessoas que usam a inteligência apenas para favorecer a si mesmos, né? E aí, como nós falamos, na verdade, a gente está fixando agora o ponto do egoísmo, mas isso está inserido no que a gente já veio falando até agora, né? Porque quando você... não há mal nenhum você usar o que você aprende para seu proveito. Não há mal nenhum nisso. Mas o egoísmo entra quando você quer usar só para seu proveito, sem pensar nos semelhantes, né? Então, todos esses aspectos, né? E aí o irmão Ferdinando complementa: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os seres humanos que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Olha que interessante, né? Eu falei agora a respeito do mau uso, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, abrindo brechas para mais influências espirituais. E aí o irmão complementa aqui que se nós procurássemos andar na linha fazendo o nosso melhor, ocorreria o contrário. A espiritualidade superior, os bons espíritos, fariam uso dessas nossas boas intenções, desse nosso esforço, para fazer com que a humanidade avançasse ainda mais do que já avançou até aqui, né? Então aí a gente vê o quanto que as leis de Deus são perfeitas. E aí a gente fica pensando, né, como que a gente caminha para esse ponto? Justamente buscando trabalhar o lado moral em nós, e aí é para permear para todos nós mesmos. Trabalhando o lado moral para fazer com que aquela balança que estava desequilibrada, ela comece a se equilibrar, e aí a gente consiga caminhar melhor perante a vida. Ah, mas como a gente faz isso? Aí são aquelas coisas que a gente ouve sempre nas palestras, que a gente estuda sempre no estudo, né? É a tal da reforma íntima. É nós procurarmos nos entender, procurar usar o bom senso que nós temos, usar o nosso livre-arbítrio, procurando nos questionar
se aquilo que a gente quer fazer, seja no campo das ações exteriores, seja com palavras ou até com pensamentos, se aquilo que a gente está fazendo ou quer fazer, se a gente apreciaria se fosse feito de igual forma para a gente. Sabe, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Se a gente questionar aquele questionamento básico, se aquilo que a gente está prestes a fazer, se a gente gostaria que fosse feito ao contrário, e se a resposta sincera para isso for não, então não façamos. Façamos o exercício de não fazer. Né? Isso já pode parecer uma coisa trivial, mas não é. Já é um passo enorme nesse caminho de desenvolvimento da moralidade. É a busca pelo não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós, que Jesus tanto nos ensinou. Né? É o orai e vigiai que a gente tanto ouve. Né? Na dúvida, se você está na dúvida sobre o que fazer nos momentos de aflição, recorrer à prece, elevar o pensamento a Deus, pedir ajuda a Jesus, aos irmãos espirituais. A ajuda, ela sempre virá. Né? Ela provavelmente não virá da forma que a gente gostaria que ela viesse, mas ela certamente virá da forma como a gente precisa. Essa frase, essa resposta é meio que um clichê, mas ela é uma grande verdade. Né? Porque a nossa vontade, quando a gente está passando por um momento difícil e a gente precisa de ajuda, a nossa vontade era que a gente pedisse a Deus e que Deus fizesse assim e aquele nosso problema desaparecesse. Mas não é assim que acontece. Né? Quando a gente coloca um filho nosso de castigo por um tempinho sentado ali, ele adoraria que aquilo ali acabasse e ele pudesse voltar a fazer o que ele estava fazendo. Mas a gente sabe que a gente colocou ele ali por aquele período para que ele aprenda sobre um erro que ele cometeu. E a gente vai fazer aquilo, vai mantê-lo ali pelo tempo que a gente vai julgar coerente, porque nós somos pais, mães que os amamos acima de tudo, nós vamos mantê-los ali pelo tempo que acharmos coerente para que eles minimamente aprendam aquela lição e não voltem a errar. Vão errar novamente? Certamente. E aí vão passar por aquilo de novo. Guardadas as devidas proporções, Deus para nós é a mesma coisa. Então, se a gente pedir ajuda, Deus não vai fazer com que a nossa dificuldade, a nossa dor, a nossa aflição suma, mas ele vai nos mostrar caminhos através do concurso dos bons espíritos de como a gente pode suportar e até conseguir sair daquele momento da melhor maneira possível, mas sem sem tirar de nós o aprendizado valioso perante aquela dificuldade. Lembrando que tudo que a gente passa na vida, invariavelmente é causado por nós mesmos, porque senão Deus não seria justo e nem bom se nos fizesse sofrer sem cometermos nenhum erro. Então, se estamos sofrendo, erramos e precisamos resgatar a nossa falta. É a mesma coisa nesse exemplo que estamos dando. Se o nosso filho não conseguir entender por que está passando aquilo ali, a gente senta do lado dele e, sem tirá-lo daquele castigozinho, a gente senta do lado dele e explica por que ele está passando aquilo. Né? Ajuda ele a compreender e aí ele vai depois seguir da mesma forma que acontece com todos nós. Né? Então, nós falamos da reforma íntima, do orai e vigiai, né? Domar as nossas más inclinações, como Kardec nos dizia, a prática da caridade, isso a gente não precisava nem falar, né? Porque Kardec, ele não disse para nós que fora do espiritismo não há salvação. Kardec disse para nós que fora da caridade não há salvação. Então a caridade, sendo praticada em todas as suas formas possíveis, mas principalmente sobre aquela essência que foi a que Jesus nos ensinou e é a que ele espera, que é a essência moral, que está lá no Livro dos Espíritos, que é nós sermos bons para o semelhante, que é nós sermos indulgentes para com as imperfeições dos outros, que é nós não observarmos, criticarmos, julgarmos, condenarmos a imperfeição do outro. Isso é ser indulgente. E, acima de tudo, aprender a perdoar. Porque isso tudo é a caridade sendo praticada na sua essência
conforme Jesus espera de nós, que é o que nós esperamos receber quando nós erramos. Então, que direito que a gente teria de não querer praticar a nosso turno quando outros erram para conosco, né? A gente pode achar que são coisas que parecem assim, é fácil falar, né? É claro que falar é fácil e você exercitar é difícil, mas ninguém disse que ia ser impossível. E é um degrau de cada vez. A gente não vai se tornar, saindo daqui dessa reunião e passando por aquele portão, a gente não vai começar a ser tudo isso que a gente está falando de bom de uma hora para outra. A gente vai tornar a errar, mas o importante é nós percebermos e nos esforçarmos para a busca pela melhoria, né? E isso vale para tudo nessa vida, né? Hoje a gente está vendo, já caminhando para a conclusão do nosso estudo, a gente está vendo hoje a guerra que está acontecendo com nossos irmãos lá da Rússia e da Ucrânia, né? Eles estão muito longe daqui. Então, muito provavelmente, para todos nós aqui, fazer alguma coisa diretamente em prol daquela solução, daquela questão, não está ao nosso alcance. Embora a prece seja um instrumento que sempre ajuda a todas as pessoas, independente da distância. Mas, assim, diretamente, a gente não pode fazer nada para evitar aquilo. Mas está ao nosso alcance cuidar de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta, as crianças que estão começando a vida agora, que estão se desenvolvendo, que precisam de base moral, de valores morais, está na nossa mão trabalhar para evitar que esse tipo de problema volte a acontecer no futuro, né? Então, diretamente, a gente pode não fazer nada, mas indiretamente a gente tem um papel muito importante, né? Que é usar tudo que nós podemos e sabemos para contribuir para um mundo melhor, né? E aí, como nós falamos, o mundo ele estará melhor daqui a algum tempo. Porque, como nós falamos lá no início, isso é um determinismo divino. Tudo evolui. Então é fato que o mundo estará. Mas cabe a cada um de nós, enquanto individualidades, e enquanto peças importantíssimas na engrenagem da obra da criação de Deus, fazer o nosso melhor para que esse amanhã melhor para todos chegue o quanto antes, tá? Para todos nós e para a humanidade de uma maneira geral. Então, meus amigos e amigas, essa é a mensagem que nós tínhamos para o nosso encontro de hoje. Agradeço muito pelo carinho, pela atenção de vocês e dos que estão nos acompanhando pela internet também. Na próxima quarta-feira, o tema do nosso encontro será também um tema muito interessante, tá? Decepções, ingratidões e afeições destruídas. Um tema muito interessante também. Não percam. Nós vamos fazer a nossa prece agora, para em seguida passar para os passes. Lembrando que os passes não são obrigatórios. Quem desejar tomar passe, é só aguardar sentado depois da nossa prece, que será conduzido à sala. Bom? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amigo, mais uma vez, Senhor, elevamos o nosso pensamento a Ti, aos amigos benfeitores que amparam e protegem esta casa, este trabalho e a cada um de nós. E, sobretudo, Senhor, elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. E mais uma vez, Senhor, rogar a Ti e a todos esses amigos que continuem a nos orientar, a nos influenciar, a iluminar os nossos caminhos, para que possamos, a nosso esforço, Senhor, buscar nos melhorar, corrigir as nossas imperfeições, procurar olhar mais para o lado e um pouco menos para dentro, a fim de estender a mão aos que mais necessitam, porque este é o caminho que nos conduzirá ao reino dos céus, como o Senhor nos exemplificou. Obrigado, então, Senhor. Ampara todos aqueles que estejam em dificuldades, com desesperança, com aflições, que eles possam também ser amparados e ter a consciência lá no íntimo de que toda dor um dia passará e que o sol voltará a brilhar
na forma de alegrias e felicidades para todos. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre, e dê-nos licença para encerrar a primeira parte da nossa reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus.